A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, vamos para mais uma aula do nosso curso Jesus está voltando. E aqui nós estamos vendo um dos PDFs que já estão disponíveis aí na pasta de vocês. Então, Jesus está voltando, ensinando as crianças sobre a volta de Cristo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a importância de você saber a linha escatológica da denominação que você frequenta. Então, você tem que saber, né, qual é a linha escatológica daí da denominação que você frequenta. Então, é muito bom que a gente tenha esse conhecimento. Então, nós não falaremos dessas linhas no curso, porque cada denominação, né, vai ter ali a sua linha escatológica. Então, é muito importante que você saiba qual é a linha escatológica aí da sua denominação. Nós também falamos e também nós temos que entender que há várias linhas, né? A gente fala duas, mas aí duas linhas escatológicas, né? Que são os pré-tribulacionistas e os pós, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Você pode pesquisar aí também na internet pregadores, né? Pregadores bons, né? Pregadores que falam sobre isso para que você possa entender um pouquinho mais. Não vamos passar isso, né? Ali, não assuma, né? Para as crianças, nós não vamos passar isso, mas temos que saber. Então, muitas pessoas pensam que é assim, vamos falar, né? A gente usa bastante, vamos falar sobre Josué. E aí, falando sobre Josué, nós só temos que saber que ele deu, quantas voltas ele deu lá na muralha de Jericó, como foi as batalhas e contar para as crianças. Amém. Só que nós, como tias e tios do Ministério Infantil, nós temos que saber, né, bastante detalhes daquela história para nós também, né? E nós temos que saber não só pesquisar ali naquele momento e ver como contar para as crianças a história de Josué. E aí vai lá ver uma história, né? Ver um tio contando uma história e vai e faz algo similar àquilo ali. E só isso. Então, nós fazemos isso, nós vamos ver como que alguém contou, depois que nós sabemos, né, como foi a história, depois de ler essa passagem na Bíblia, depois de pesquisar, depois de estudar sobre aquele assunto, aí nós vamos passar para as crianças, né? Então, nós temos que saber aí, então, eu falei com vocês, saber da linha escatológica e da denominação de vocês, né? Como eu falei, eu sou da Assembleia de Deus. E um dia me convidaram para falar sobre o arrebatamento. E aí eu fui ver que eu não sabia, né? Não tinha nem o conteúdo para mim, né? Eu sabia que a igreja acreditava nisso, mas nunca parei para, olha só. Então nós temos que nos aprofundar. E aí, como eu usei esse exemplo, né, sobre o arrebatamento. Eu vou a outras denominações ministrar a palavra de Deus, então esse assunto eu só tenho que tratar se for um tema específico, né, da igreja que eu vou. Então, já aconteceu isso comigo 2 vezes, né, de ir ministrar para fora e o tema ser o arrebatamento. Então, aí sim, eu levei, né, os recursos e contei, introduzir ali a história, né, do arrebatamento, mas também levando em consideração e falando que Jesus está voltando, né, que na verdade esse é o arrebatamento da igreja, então Jesus está voltando, então mesmo assim, né, falando do céu, falando da vida eterna, da Nova Jerusalém, né, porque vão arrebatar e vai levar para onde? Então você tem que mostrar isso para a criança, mas o que eu quero dizer aqui é que eu só vou mencionar esse fato se for o tema principal, né? Porque daí, tendo esse tema principal, eu sei que aquela denominação, né, acredita no arrebatamento. Então, eu não posso levar isso a um lugar que não me foi solicitado, né? Então, saber a nossa linha escatológica e saber que existe, né, linhas escatológicas. Então, para você não acabar cometendo gafes, né? Então, mas o mais importante e o tema, né, do nosso curso, a volta de Jesus, ela deve fazer parte das nossas aulas e ministrações.
E aqui em Mateus 22:9 diz: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, aqui depois nós vamos ver a parábola, Jesus contando essa parábola, mas aí nós pegamos esse versículo em específico. Vão às esquinas e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. Então, isso para nós, você e eu, como tias e tio do Ministério Infantil, nós estamos falando para as crianças. Então, aqui nesse versículo, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, é todos, né? Todos que vocês encontrarem. Quem passar por você, você vai convidar para este banquete. E no nosso caso, o nosso banquete é Jesus está voltando, né? Lá nós cearemos com o nosso Senhor. Então, aqui nós podemos falar a promessa de Jesus de voltar. Então, Jesus, quando ele vai, ele deixa o Consolador e ele vai nos preparar lugar para que onde ele estiver, que nós possamos estar com ele para toda a eternidade. Jesus voltará como um rei poderoso. Então, muitas vezes nós contamos a história de Jesus, como ele veio um bebê, veio ali, né? Até o bercinho dele foi a manjedoura, e agora não, ele vai voltar na segunda vez como um rei poderoso, né? Então ele já vai vir como um rei. Então o dia do juízo final e o livro da vida, a importância de ter o nome escrito no livro da vida. Como que eu faço, tia, para ter o meu nome no livro da vida? Alegria eterna para os crentes. Então aqui nós podemos usar exemplo para as crianças, né? Perguntar para elas o que faz elas tão felizes, qual que é o momento que elas ficam assim com o coração cheio de alegria. E aí elas vão pensar, vão falar, e aí você pode mencionar, lá no céu nós teremos essa alegria sem parar. Sem parar, 1 minuto, 1 segundo sequer. A alegria eterna estará no nosso coração. Então, nós vamos usando aí exemplos para as crianças. Então, nós vamos aí levando para as crianças, né? E nós aqui nesse versículo, nós enquadramos aqui as crianças, né? Então, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, nós estamos levando a palavra de Deus, seja nas aulas, seja nas ministrações, seja aí no encontro, né? Seja no evangelismo, nós estamos levando essa palavra para as crianças. Então, a promessa de Jesus de voltar e preparar um lugar para nós. Então, João, capítulo 14, 1 e 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus nos consola e nos faz uma promessa e devemos compartilhar essa rica promessa. Então, aqui ele consola, aqui ele dá esperança e ele fala que vai nos preparar um lugar e depois nós estaremos com ele. Então, essa promessa nós devemos, né, compartilhar com as pessoas e nós, muitas vezes, estaremos compartilhando com os pequeninos. Então, nós devemos mostrar para eles essa promessa. Então, aí nós vamos falar sobre o céu. Então, Jesus voltará como um rei. Então, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, ele voltará para aqueles que ansiosamente clamam por sua volta. Então, aqui, Jesus voltará como um rei. Então, você pode usar este versículo, falar para as crianças, olha, é um rei poderoso. Ele é o rei de todos os reis. E ele venceu. Ele é mais do que vencedor. E aqueles que têm Jesus no seu coração, aqueles que são fiéis ao Senhor, eles são vencedores juntamente com Jesus.
o dia do juízo final e o livro da vida. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Então, nós vamos falar dia do juízo final, aquele que quando abrir o livro e não ver ali o nome dele escrito, né? Como será? Então, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aí nós vamos falar da importância, né, de ter o seu nome. Como nós fazemos para ter esse nome escrito no livro da vida? A alegria eterna para as crianças. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, ou tudo já se passou. Apocalipse 21, 4. Então, aqui nós vemos, seja através de uma aula, uma ministração, falar sobre a volta de Jesus é de suma importância. Nós, como professores e ministros do Evangelho, devemos sempre levar a palavra de Deus e falar sobre a sua volta em todas as oportunidades e, primeiramente, manter acesa a esperança da volta de Jesus em nossos corações. Então, essa alegria eterna para nós, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus voltará como um rei. A promessa de Jesus de voltar e nos preparar um lugar. Então, isso tem que estar aceso dentro dos nossos corações. Então, eu creio que você, tia e tio do Ministério Infantil, isso tem que estar no nosso coração e ser uma esperança. Porque até mesmo aqui nesse curso, tem o curso bônus, o Ministério Infantil e seus desafios, não é fácil. Né? Ter um chamado também não é fácil. E nós vamos ver através da Bíblia os personagens, né, que foram deixados para nós ali, para que a gente pudesse meditar e refletir na vida deles. Todos aqueles que foram chamados, eles tiveram oposições, tristezas, né, problemas, espinhos durante a caminhada, mas nós temos essa tem que ser a nossa esperança. Jesus irá voltar, e quando ele voltar, nós teremos toda a dor extinta da nossa vida, a morte não existirá mais, né? A lágrima não existirá mais. Então, nós temos que ter isso em mente, ser a nossa esperança e entender que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós temos uma missão de levar o evangelho a toda e qualquer criatura, né? Como nós olhamos aqui, vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então, todos, não é só adultos, não é só homens, não são mulheres, não são só crianças, são todos. E nós aqui como ministros e ministras do Evangelho de Cristo, nós temos que falar sobre a volta de Jesus, mas isso tem que estar também, né, no nosso coração, essa rica esperança, que o dia, né, em que nós estivermos findando aqui o labor dessa vida, né, nós podemos estar com o nosso nome escrito no livro da vida, e lá será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, todo problema, toda decepção, toda dor. Então, por quê? Nós falamos sobre a percepção. Então, às vezes, como eu disse, eu tenho muitas dores pelo corpo, muita fadiga. Então, quando fala será enxugado todas as lágrimas, não haverá mais dor nem sofrimento, eu penso nisso, como é ter um corpo ali sem dores, né? Que maravilha! E também pode ser a dor emocional, as decepções da vida, né? Os problemas que são acarretados durante, né, a nossa caminhada. Então nós temos que ter viva essa esperança no nosso coração. Jesus
está voltando. E nós temos que entender que, como eu falei aqui, né, quando chegar o nosso momento, quando chegar o findar do labor dessa vida, ou seja, do trabalho que é, né, estar aqui nessa caminhada, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, que nós possamos morar com Jesus, porque Ele nos deu essa rica esperança. Então, primeiramente, essa chama, ela tem que arder dentro do nosso coração. Saber que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, levar essa mensagem, mas que essa mensagem, primeiramente, esteja no nosso coração. E isso vale para todas as mensagens que nós vamos levar para as crianças, né? Então, saber que Jesus vai voltar, que Ele nos deixou um consolador, que Ele também nos deixou uma promessa, como nós falamos aqui, né? A promessa de voltar, Ele vai nos levar para morar nesse lugar maravilhoso. Ele voltará como um rei poderoso, vencedor. E eu, se estiver com meu nome escrito no livro da vida, serei vencedora com Ele, né, na eternidade. Mas esse Jesus é tão maravilhoso que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né, até mesmo aqui. E às vezes, olha, alguma decepção, algum fracasso, alguma coisa assim, a gente pensa que a gente está perdendo, mas Jesus fala que aquele que perde é o que ganha, né? Então, no reino do céu é diferente. Nós estamos aqui como peregrinos, mas temos que entender a alegria que nós falamos, a alegria que o Senhor nos dá é diferente da alegria que o mundo dá. Então, muitas vezes pode parecer que nós estamos ali num momento, né, e nós estamos ali diante de adversidades, problemas, mas temos uma alegria, e é a alegria da salvação, a alegria que nós vamos morar com Jesus no céu. Então, o dia do juízo final, o livro da vida, então quando chegar este momento, que meu nome esteja escrito lá, né, que o Senhor possa julgar as minhas obras e me encontrar e dizer, vinde benditos de meu Pai. Então, e a alegria eterna para os crentes, a eternidade, né? Então, nós seremos felizes o tempo todo, olha que alegria. Então, como eu falei, nós podemos usar aí com as crianças o que faz você feliz? Qual que é o momento mais feliz que você lembra? Imagina viver isso o tempo inteiro. Então, isso serve para nós. Imagina, né? Imagina que alegria. E a alegria da nossa salvação, a alegria de ter Jesus como nosso Salvador. E aí nós vamos conversando com as crianças sobre isso de uma forma lúdica e dinâmica, que elas possam entender e que elas possam já absorver. Conforme elas vão crescendo, né, aí vai aumentando ali, né, depois eles vão para a sala de adolescentes, jovens, adultos, mas nós temos que falar que Jesus está voltando para as nossas crianças.